Fala gurizada, tudo bem com vocês? Aqui é Rafael Ritter e hoje a gente vai falar sobre um tipo bem diferente de drone, ou melhor, sobre uma empresa que tá dando duro para nos aproximar cada vez mais do dia do juízo final, a Boston Dynamics. E quem aí nunca se pegou vendo e revendo um daqueles incríveis vídeos da Boston Dynamics que vez por outra viralizam por aí? É impossível não ficar impressionado com aqueles robôs quadrúpedes e bípedes fazendo um monte de coisas que antes eram exclusividades dos seres humanos. Pular, abrir portas, correr e por último fazer uma série completa de exercícios numa apresentação que inclusive transparece um certo deboche, já que ao contrário de nós, eles não precisam se exercitar. Mas agora podem, claro, se a gente mandar, já que o livre-arbítrio, ao menos por enquanto, segue sendo exclusividade nossa, né? Os seres biológicos. Mas afinal, que empresa é essa que tanto se esforça para tornar os seres humanos obsoletos? Bom, a Boston Dynamics é uma empresa norte-americana fundada em 1992 no MIT, o Massachusetts Institute of Technology, e que em 2013 foi comprada pela Google X, hoje conhecida como X Development, que assim como o próprio Google é uma subsidiária da gigantesca Alphabet Inc. e responsável pelos projetos secretos da empresa. Desde julho de 2017, no entanto, a Boston Dynamics pertence ao grupo nipônico SoftBank Group, que comprou a empresa por um valor não revelado e tem dado andamento no desenvolvimento dos robôs mais espetaculares dos últimos tempos. Cabe citar que, apesar de ser uma empresa privada, boa parte desses projetos foram financiados por entidades ligadas ao sistema de defesa norte-americano, ou seja, mais uma vez vemos os interesses militares atuando como motores da evolução tecnológica do mundo. Mas muito antes de passar por todas essas mãos aí, em 2005 a Boston Dynamics já começou a chamar atenção quando apresentou seu primeiro projeto, o Big Dog, um robô quadrúpede criado para transportar mochilas de soldados em terrenos muito acidentados para veículos convencionais. E para conseguir essa proeza, ao invés de rodas, ele possuía 4 pernas para se locomover e foi considerado na época o mais ambicioso projeto robótico com pernas do mundo. Ele era capaz de carregar até 150 kg nas costas a uma velocidade de cerca de 6 km por hora e era capaz de encarar subidas de até 35 graus. Quer dizer, bem compatível aí com o que um ser humano consegue fazer também. E os movimentos do Big Dog eram tão impressionantes que não demorou até ele virar alvo de sátiras, que também acabaram viralizando e ajudando ainda mais a divulgar o projeto original. Infelizmente o Big Dog foi engavetado, porque ele utilizava um motor a combustão que foi considerado muito barulhento para ser utilizado em combate. Particularmente eu acho que bastava um pelotão de uns 10 desses aí avançando na linha de frente para fazer o exército inimigo bater em retirada, mas enfim, eu acho que eles sabem o que eles fazem. No mês seguinte foi apresentado o Little Dog, e se o Big Dog tava mais pra um burro de carga, o Little Dog lembrava mais um chihuahua robótico, pequenininho, só faltava tremer. Assim como o Big Dog, o desenvolvimento do Small Dog foi financiado pela DARPA, a agência americana que fomenta o desenvolvimento de tecnologias de defesa, e apesar de compartilhar o conceito básico, ele era bem diferente do projeto anterior. Primeiro que ao invés de grande, ele era pequeno, e isso dá pra ver logo de cara. E segundo que ao invés de utilizar o motor a combustão, ele utilizava baterias de lítio para alimentar os 3 motores elétricos de cada perna e movê-lo lentamente por terrenos rochosos por até 30 minutos. Ao contrário do Big Dog, que era um projeto interno, o Little Dog foi feito para servir de plataforma de testes para outras instituições. Em 2007, os engenheiros da Boston Dynamics resolveram tentar um approach um pouco diferente em seus animais robóticos, e aí apresentou o Rex, que mais lembrava um inseto de 6 patas que ao invés de transpor o terreno através de cálculos, sensores e movimentos complexos, utilizava patas rotativas, que podiam girar em todos os sentidos independentemente, dependendo do movimento desejado e do tipo de terreno a ser transposto. Por ter um perfil bem baixo, ele era capaz de passar por baixo de obstáculos e tinha autonomia de incríveis 4 horas com apenas uma carga de bateria. Em 2012, as aspirações militaristas da Boston Dynamics ficaram ainda mais evidentes quando eles apresentaram o Alpha Dog, que era uma espécie de versão militarizada do Big Dog financiada pela DARPA e pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Em relação ao Big Dog, ele apresentava evoluções, como a capacidade de carga aumentada de 150 para 180 kg, autonomia de até 32 km e também resolvia o problema do barulho, ao adotar um motor a combustão interno muito mais silencioso e adequado às missões de campo.
Após o término da fase de prototipagem, o AlphaDog foi rebatizado para LS3, acrônimo para Legged Squad Support System, que não vou nem tentar traduzir para o nosso idioma, então se vocês tiverem alguma ideia, deixem aí nos comentários as sugestões de vocês. Mas enfim, ao chegar na sua versão final, o LS3 foi equipado com diversos sensores e era capaz de seguir seu líder por terrenos acidentados de forma totalmente autônoma, e se por algum motivo ele se desequilibrasse, era capaz de se levantar e seguir o seu caminho. E 2002 aparentemente foi um ano bem produtivo para Boston Dynamics, né? E talvez por terem enjoado um pouquinho dos seus tradicionais robôs quadrúpedes, resolveram trabalhar um pouco num projeto um pouco mais convencional, muito parecido com um carrinho de controle remoto, o Sandflea, algo como pulga de areia, capaz de rodar por terrenos planos e também de saltar até 10 metros para transpor obstáculos. É uma coisa meio parecida com aquele carrinho da Parrot, né? Só que evidentemente deve ser um pouquinho mais caro. Em 2002, os seguidores do canal do YouTube da Boston Dynamics tiveram uma surpresa, né? O Big Dog, que muitos achavam que já estava curtindo lá a fazenda feliz para onde os animais robóticos costumam ir depois que batem as botas, ainda estava vivinho da Silva e ganhou as cenas novamente fazendo uma demonstração de força e equilíbrio muito interessantes. Aparentemente com um motor mais silencioso e equipado com uma espécie de braço robótico com uma garra no lugar da cabeça, ele aparecia arremessando blocos de concreto de forma incrivelmente orgânica, movimentando o corpo inteiro de forma a obter um maior impulso durante o arremesso. Mas além de ressuscitar o Big Dog, 2013 serviu também para nos ensinar uma lição muito importante. Se um cachorro robótico do tamanho de um cavalo e com força suficiente para arremessar um bloco de concreto a longas distâncias não era assustador o suficiente, que tal se ele pudesse te perseguir a velocidades de até 32 km por hora? Então, esse era o grande diferencial do Wildcat, que inclusive era capaz de fazer curvas mantendo quase a mesma velocidade, então quer dizer, não adianta nem correr em zigue-zague. Assustador o suficiente? Não para Boston Dynamics, já que o objetivo dela é fazer o Wildcat atingir uma velocidade final de cerca de 80 km por hora. Nem o Usain Bolt vai se escapar do apocalipse. Só que esse filme de terror, pessoal, ele não acaba por aqui, e se o Wildcat não for páreo para seus nervos, que tal esse robô humanoide que mais lembra um personagem saído de um filme de terror adolescente, com máscara de psicopata louco e tudo mais? Então, esse é o Patman, que inclusive é até um nome legal para psicopata de filme de terror. Um robô bípede desenvolvido para testar roupas de proteção feitas para ambientes contaminados, e é por isso então que no vídeo ele aparece vestido com essas roupas e com uma máscara de gás sobre a qual teoricamente deveria ter uma cabeça. Eu prefiro pensar que ela tá ali em algum lugar. E além de servir de manequim modelo para desfilar modelitos especiais, o Patman também conta com diversos sensores capazes de detectar falhas e vazamentos nos trajes, entre outros truques. Felizmente, pelo que dá para ver no vídeo, ele não consegue parar em pé sozinho, então dificilmente ele vai conseguir correr atrás de vocês. Ou seja, dificilmente tu vai ter que te preocupar em se esconder dele num celeiro escuro cheio de objetos cortantes. Já em 2015, o útero robótico da Boston Dynamics deu à luz aquele que seria um de seus projetos mais bem sucedidos, o Spot, que assim como outros modelos lembrava muito um cão robô e tinha como grande benefício a capacidade de deslocar o seu próprio corpo por diversos tipos de terreno e com isso ir de um ponto a outro. E assim como seus antecessores, também foi vítima de muito bullying por parte dos seres humanos, algo pelo qual certamente teremos que pagar caro num futuro não muito distante. Mas se o Patman era um robô invocado com pinta de psicopata, mas que precisava ficar amarrado no teto para não cair no chão, o que falar do Atlas, que tem essa pinta de robozinho do bem, mas é capaz de fazer coisas que até Deus duvida? Pois é, foi em 2016 que a Boston Dynamics publicou um vídeo chamado Atlas The Next Generation, mostrando o humanoide de 1,75 m de altura realizando algumas peripécias bem sofisticadas. 2 anos depois, em 2018, foi publicado outro vídeo mostrando o Atlas correndo sobre uma plataforma. E finalmente, para acabar de uma vez por todas com todas as tuas dúvidas de que tu seria uma presa fácil para essas criaturas, em 24 de setembro de 2019 foi publicado um terceiro vídeo mostrando o Atlas realizando alguns exercícios com uma desenvoltura que nos faz pensar se trata de algo real ou de computação gráfica. Mas é real e o recado tá dado, em breve os robôs vão dominar a Terra. E
antes de finalizar esse vídeo maravilhoso aqui, uma última notícia para quem acha que isso aí nunca vai sair do papel. Recentemente a Boston Dynamics anunciou que estaria disponibilizando no mercado uma versão bem mais evoluída do Spot, o cão robô dela, de modo que o pesadelo já começou a se tornar realidade. A ideia é que os clientes comecem a estudar formas de utilizar o equipamento, já que aparentemente nem a própria Boston Dynamics sabe muito bem ao certo para que ele serve. Vocês eu não sei, mas para mim só a possibilidade de ver ele recebendo visitas indesejadas na minha casa já valeria o preço, seja lá qual ele fosse. Mas de qualquer forma, vocês podem ficar tranquilos, porque não é dessa vez ainda que ele vai ser vendido livremente para as crianças mimadas do mundo todo que não curtem animais de verdade. Inicialmente o Spot vai ser comercializado em formato de leasing para alguns poucos clientes selecionados. Então, por hora, a nossa supremacia como seres dominantes do planeta tá bem protegida. Tá beleza, gurizada? Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele joinha e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!